Muito boa tarde, eu sou o José Jefferson e esse é o 7º episódio da Rádio do JJ, onde a gente vai estar resumindo a rodada de playoffs do dia anterior. Hoje com 2 jogos, Houston Rockets e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves. O episódio claramente vai ser menor do que o de ontem, por conta a gente teve 4 jogos. O episódio de ontem teve 4 jogos, o episódio de hoje vão ser só 2. E um desses 2 jogos, basicamente, a gente nem tem muito o que falar, porque foi um grandíssimo blowout. Mas a segunda série, Los Angeles e Minnesota, a gente vai ter bastante coisa para comentar aqui, falar mal de um monte de gente, porque é isso que a gente faz em podcast, fala mal das pessoas sem embasamento e torce para que alguém concorde, beleza? É isso, vamos sem enrolação. Antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com alguém caso você esteja curtindo o conteúdo, beleza? Comenta aí embaixo também o que você está achando desse novo formato de podcast e vídeo e bora para as partidas. Primeiro jogo da noite, Golden State Warriors e Houston Rockets, 116-131 para Houston, diminuindo a vantagem para 3-2, agora o Warriors lidera por 3-2 a série. Vamos para os destaques da partida, antes de começar a falar. Fred VanVleet com 26 pontos, 1 rebote, 2 assistências, um toco com 83,1% de true shooting. Amen Thompson com 25 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, 5 roubos e 3 bloqueios. Uma partida basicamente completa do Amen Thompson, muito boa mesmo, muito boa mesmo. Moses Moody, do lado do Golden State Warriors, com 25 pontos, 9 rebotes, 2 assistências, 2 roubos de bola, tudo isso com 63,3% de eficiência. E para fechar, Pat Spencer. Sim, exatamente. Pat Spencer com 11 pontos, 4 rebotes, 2 assistências, 1 roubo de bola e 73,9% de aproveitamento. E aí esse monte de interrogação, tanto no lettering quanto em minha face, o Pat Spencer está aqui, num destaque da partida de playoff, com todo respeito ao Pat Spencer e sua rica história com basquete, mas é inacreditável. Ele está aqui porque o jogo foi basicamente um blowout. A gente estava no segundo quarto, o Houston já tinha 30 pontos de vantagem e os Warriors também não estavam demonstrando muito ser aquele time que, vou ir tirando a diferença aos poucos, tipo, tirando 5, depois 2, depois 3. Na verdade, não. Na verdade, parecia que a diferença ela só ia aumentando. Então, acabou que, basicamente, eu acho que da metade do terceiro quarto, ou o último quarto inteiro, eu acho, o nosso queridíssimo Steve Kerr colocou as reservas dos Warriors para jogar o resto da partida. Inteligente também, acho que eu faria a mesma coisa. Realmente a diferença estava muito grande durante muito tempo também. Um domínio do Houston Rockets de uma forma impressionante. Mostra pra gente que o Houston é um pouco melhor do que os 3-1 que estava a série, né? Eu comentei isso no episódio de ontem. É uma série equilibradíssima, apesar do resultado. E ontem mostrou isso. O Houston Rockets ele tem potencial para competir muito mais do que competiu nos 3 jogos que perdeu, né? Por exemplo. Agora forçaram o jogo 6 e aí, meu amigo, a série vai virar uma bagunça inacreditável. Mas vamos lá. Sobre a partida, como eu disse, foi um blowout. Só que veja bem, no último quarto as coisas ficaram no mínimo divertidas. Não ficaram interessantes. Mas eu não sei. Divertido e interessante é a mesma coisa? Eu acho que não, né? Às vezes coisa interessante não é divertida. Vice-versa. Será? Não. Vamos colocar como divertida, porque ainda assim a vantagem caiu de 31 para 13 pontos. Porque os reservas do Houston Rockets simplesmente desligaram. Aí os Warriors anotaram uma corrida de 15-2, 17-2, alguma coisa assim, e a vantagem despencou. O Steve Kerr manteve os reservas em quadra, mas o Ime Udoka teve que voltar aos titulares. Veja bem, voltar os titulares e eu acabei de receber uma notificação aqui que me atrapalhou na concentração. Agora sim, voltando. E eu achei isso um pouco humilhante, pra falar a verdade. Tipo, cara, imagina, você entra lá pra fazer o seu trabalho, vamos supor que você trabalha com vendas, e aí o time anterior vendeu 10 mil reais e a meta é 10.100. E você não consegue bater a meta, tanto que o seu gerente tem que voltar ao time anterior, porque você não conseguiu vender 100 reais. Basicamente, esses vendedores são os reservas do Houston Rockets, que tiveram que apelar de novo para o time titular de Houston para não ver
uma catástrofe acontecendo. Foi bem engraçado, pra falar a verdade. Não, eu não estava torcendo pra virada ou não, eu estava torcendo pro jogo ficar mais apertado. E foi o que aconteceu. Pelo menos deu ali uns minutinhos de entretenimento. Mas é complicado, viu, rapaziada? É complicado. É muito. A pessoa vai falar que eu tô puxando o saco pros Warriors, tô falando mal de Houston. Não é essa questão. Só que eu achei muito esquisito. Tipo, cara, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, eu acho que o Emil Doka tinha que manter os reservas e falar: ou vocês seguram essa vantagem, ou amanhã tá todo mundo demitido. Porque não pode ser, cara. Tipo assim, eu achei meio humilhante, essa palavra, eu achei meio humilhante. Teve que ter que voltar os titulares. Talvez humilhante não seja a palavra, mas desmoralizante para todo o banco de reserva de Houston foi com toda certeza. Mas é isso aí, não importa, eles venceram a partida do mesmo jeito, deu tudo certo no final, forçaram o jogo 6. O jogo 6 vai ser em São Francisco, deixa eu só confirmar essa informação, que eu estou com o board aqui aberto. Isso mesmo, vai ser em São Francisco. Então os Warriors vai ter uma ótima oportunidade de fechar essa série, ou quem sabe Houston cometer o crime e levar para o jogo 7, beleza? Sobre essa partida é só isso que a gente tem que falar. E aqui a imagem do jogo é o momento que eles vão para o intervalo e estava 49-76 para Houston, como vocês podem ver. Um domínio total e completo até os reservas de Houston resolverem aumentar em 2 pontos a audiência da ESPN Brasil. Certo? Vamos já para o jogo 2. Então, estamos acertados. Essa história continua depois. Jogo 2, Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves. Rapaz. 103-96 para os Wolves. Minnesota fecha a série em 5 jogos. Wolves em 5, traumatizante demais. Destaques da partida. Vamos lá para a ficha primeiro. Rudy Gobert, 27 pontos, 24 rebotes. Veja bem. 24 rebotes. Ok? 2 tocos com 76,5% de true shooting. Julius Randle com 23,5 rebotes, 4 assistências, 1 roubo de bola e 60,3% de eficiência. Do lado do Los Angeles Lakers, os destaques da partida foram Rui Hachimura com 23 pontos, 4 rebotes, 5 bolas de 3 em 8 tentativas, excelente aproveitamento, e 71,9% de true shooting. E Luka Doncic, que tentou fazer a sua parte, com 28 pontos, 7 rebotes, 9 assistências, 1 roubo de bola e 56,9% de true shooting. O true shot dele está bem baixo porque ele só teve... Ele ficou 2 de 8 nas bolas de 3. E isso acaba caindo um pouco nessa forma diferente de se medir a eficiência. Mas vamos lá. Em nenhum momento do jogo, aparentou que os Lakers eles iam vencer. Tá? Eles chegaram a liderar sim. Eles chegaram a liderar acho que 4 ou 3 vezes. Mas foram tudo por 2 pontos, 3 pontos. E logo depois o Minnesota respondia, aumentando a vantagem para 4, para 6, para 10. E foi assim o jogo inteiro, sabe? Minnesota liderava por muito, aí os Lakers tiravam, mas sempre parecia que Minnesota tinha uma resposta. E eu vou te falar, foi um dia, em geral, muito abaixo do time, tirando ali o Rudy Gobert e do Julius Randle. Eles terminaram com 14,9% de aproveitamento na bola de 3. 7 de 47 tentativas. Vocês estão entendendo o que é 14% em 47 tentativas? E ainda assim eles conseguiram vencer o jogo, tá ligado? Poderia ter sido muito maior a vitória se esse time estivesse jogando tipo, um pouquinho melhor nos arremessos de 3. Mas ainda assim, como eu disse, não pareceu em nenhum momento que os Lakers tinham mais time para virar a partida, porque mesmo com todas as dificuldades, o Minnesota Timberwolves ainda estava liderando, ainda estava conseguindo se manter no jogo, muito por conta da atuação fantástica do Rudy Gobert no garrafão. E aí o número que eu queria puxar é o seguinte: Rudy Gobert teve 15 rebotes defensivos e 9 rebotes ofensivos. Os Lakers tiveram 8 rebotes ofensivos o time inteiro.
Só o Rudy Gobert teve mais rebotes ofensivos do que o time inteiro do Los Angeles Lakers. Assim, foi um masterclass. Basicamente, o Rudy Gobert na sua melhor versão possível, né? A gente falou muito sobre ele a série inteira, porque ele é um cara polarizador. Basicamente, ele é sempre a chave para o sucesso ou para o fracasso. Só que as pessoas pegam isso e só colocam como uma coisa ruim. Tipo, só vem o lado negativo dele sempre ser a chave do confronto. Mas veja bem, se ele às vezes é a chave do confronto, ou quase sempre, é porque a versão boa dele também compensa demais. E foi isso que ele conseguiu entregar nessa partida. E vamos falar a verdade, tá? Eu vi algumas outras pessoas falando isso, então não sou a primeira pessoa a falar, mas com certeza não é a opinião da maioria. No jogo 2, que o Luka ficou procurando o confronto com o Rudy Gobert, tentando infiltrar pra cima dele, conseguiu nas 3 primeiras tentativas, depois não deu mais certo. E olha que o Rudy Gobert, ele não defende muito bem, pelo menos comparado ao que ele é do garrafão, que é um monstro, contra armadores menores e mais rápidos do que ele. Às vezes ele sofre demais nessas situações, mas cara, nessa série ele conseguiu. Nessa série ele conseguiu. É claro que você vai pegar um highlight de uma jogada que o Luka fez com ele, que, caraca, o Luka humilhou, tirou o Rudy Gobert pra nada. Mas o restante da partida, no jogo 2, foi o Rudy Gobert. Tá ligado? E nessa partida ele provou mais uma vez o seu valor. A questão é, com ele jogando dessa forma, eu sei que não vai ser consistente. Tá? Não vai ser consistente, a gente vai ver isso acontecendo a cada, sei lá, 2 jogos de 7, 3 jogos de 7 na maioria das vezes. O Los Angeles Lakers é o time dos classificados da Conferência Oeste que tem o pior garrafão, por motivos óbvios, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Então, era um cenário propício? Era um cenário propício, mas isso não diminui a partida fantástica que teve o francês, que é muito, muito criticado várias vezes, mas as pessoas esquecem que ele tem 4 vezes o prêmio de defensor do ano, e quando ele joga bem, o time fica com um fator que pesa demais da conta, tá? Esse é Rudy Gobert, é difícil a gente elogiar ele, por isso eu estou sendo tão enfático. 27 pontos, 24 rebotes, não é qualquer um que consegue fazer, ainda mais em um jogo de eliminação / fechamento de série. Outro também que as pessoas reclamam, às vezes com razão, inclusive, mas que também é muito criticado e fez um excelente jogo, foi o Julius Randle, olha, quase travou, com 23 pontos e 50% de aproveitamento no geral. Ele foi importante nos momentos finais da partida, né? Então a pontuação dele não é alta, mas vamos ver aqui a pontuação dele no quarto período. Dos 23 pontos, 11 pontos foram no quarto período. O outro jogador do Minnesota Timberwolves que mais pontuou no final do jogo foi o Mike Conley e o próprio Rudy Gobert com 3 pontos. Então ele foi clutch, conseguiu fechar o jogo, conseguiu decidir, e é isso. Minnesota está classificado, ganhando 4 partidas e perdendo apenas uma para o Los Angeles Lakers. Do lado dos Lakers é isso. O time nunca pareceu de fato que ia conseguir vencer a partida. Isso é uma impressão que eu tive no segundo quarto e que realmente se concretizou para o resto. O Luka Doncic ele começou muito lento, mas depois ele conseguiu melhorar. O time não tinha uma resposta para o garrafão e esse foi o jogo que ficou mais claro. As bolas de 3 também, o aproveitamento não foi nada espetacular. Na verdade foi ruim também, não tão ruim quanto o Minnesota, mas não bom o suficiente. Foi 11 de 37, com 29% de aproveitamento. E aí focando muito no aproveitamento baixo do Luka Doncic na linha de 3, que ele conseguiu compensar de outras formas. É um jogador muito inteligente também, né? Mas da partida horrível, deprimente, uma tristeza inacreditável, a partida do Austin Reeves. Sério, assim, esse é o tipo de jogo em uma partida de eliminação que pode custar a carreira do Austin Reeves no Los Angeles Lakers. Eu não estou exagerando, não se assustem se esse cara for trocado. Porque, sério, foi pavoroso, tá? Ele terminou a partida porque no último quarto ele ainda conseguiu alguma coisa. Ele terminou a partida com 12 pontos, olha só que coisa inacreditável, 35% de aproveitamento geral, 2 de 10 na bola de 3 e 6 turnovers. Eu acho que eu consigo aqui tirar o último quarto, tirar os últimos
8 minutos para a gente ver os números dele no restante da partida, para vocês verem em que pé que estava. Se o Google Chrome deixar eu trazer essa informação muito legal, não é mesmo? Vamos lá. Aqui eu tirei os últimos 9 minutos de jogo. Vamos lá. Ele estava com 1 de 9 na bola de 3, 4 de 12 no total e os mesmos 6 turnovers. A partida do Austin Reeves foi simplesmente horrível, deprimente, muito ruim mesmo. LeBron James acabou com 22 pontos também, não foi nada espetacular, 1 de 5 também na bola de 3, mas, sei lá, pelo menos ele teve 7 rebotes, ele teve 6 assistências, ainda foi abaixo, com toda certeza, né? Não vou ficar passando pano aqui pro LeBron também, num jogo de eliminação, eu esperava pelo menos 30 pontos dele, mas não foi o que aconteceu. E aí a gente tem essa situação dos Lakers sendo eliminado por conta de um elenco que não faz muito sentido. O Gabe Vincent, no final do jogo, forçou uma bola de 3. Cara, eu não sou torcedor dos Lakers, passo bem longe disso, né? Pra falar a verdade. Mas eu fiquei tão puto. Vocês não têm noção. Fiquei muito puto. Como é que o cara... Ele terminou a partida, inclusive, 0 de 2. Nesse momento, ele só tinha tentado uma bola de 3 no jogo. Aí, no arremesso importantíssimo, ele fala: agora eu se consagro. Deixa com o pai que eu resolvo. Pelo amor de Deus, cara. Ele terminou a partida, inclusive, fazendo cardio. Que foram 26 minutos e 0 pontos. 26 minutos e 0 pontos. Pô, é um cara profissional, cara. Não tem condição, gente. Não tem condição. O impacto defensivo que o cidadão tem que ter para passar 26 minutos em quadra e não fazer nenhum ponto tem que ser um nível, tipo assim, Draymond Green, Alex Caruso, tá ligado? E definitivamente o Gabe Vincent não tem esse impacto. Falei que ia falar mal de um monte de gente aqui porque a gente tem um monte de coisa para falar. Essa que é a real. O elenco dos Lakers não funcionou, o elenco principal não funcionou como era esperado e a montagem do elenco foi ruim. Agora, né, dito tudo isso, vamos aqui para a imagem do jogo, que foi depois do jogo. Mark Williams fez esse tweet maravilhoso, que é basicamente um emoji assim. E foi isso. Comentando aí, não comentando, né, mas dando aquela cutucada na troca que os Lakers desistiram de fazer por conta de uma suposta lesão que o Charlotte Hornets teria escondido do Mark Williams. Aí o que aconteceu? Vocês sabem, o Mark Williams voltou para Charlotte, o Dalton Knecht voltou para o Los Angeles Lakers, e aí eu te pergunto, qual que é a diferença, quantos jogos, quantos minutos ambos jogaram pelos Lakers nos playoffs? 0. Não sei se nos playoffs, eu acho que o Dalton Knecht deve ter entrado em algum momento, tá? Mas pelo menos nesse jogo e no outro também ele nem entrou em quadra. E aí você vai ver que o nosso queridíssimo Mark Williams voltou para o Hornets, perdeu alguns jogos e depois voltou a jogar. E o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Né? Eu quero dizer que o Mark Williams ia resolver os problemas dos Lakers, que ele ia parar o Rudy Gobert, etc. Não, mas pelo menos não ia ser nulo. E eu vou trazer o real ponto do problema dos Lakers. Os Lakers precisam de um pivô? Precisam. Os Lakers precisam de melhores jogadores de rotação? Com toda certeza. Mas Jefferson, qual que é o maior problema dos Lakers? O General Manager. O Rob Pelinka é ruim. Ele não é médio, ele não é mais ou menos... Ele é ruim. O Nico Harrison deu um contrato renovado pro Rob Pelinka. Cara, é inacreditável. O Rob Pelinka ele precisa comprar um Rolex pro Nico Harrison. No mínimo. Ele precisa levar para jantar e buscar em casa. Veja bem, sem essa de pedir Uber. Tem que buscar em casa, levar para jantar. Tem que tratar com muito amor e carinho e respeito, antes de tudo. Porque, cara, é assim... Eu suspeito que seja até esquema de aposta. Será que não rolou, tipo, olha... Nico Harrison, é o seguinte, uma ligação, né? Eu preciso renovar meu contrato. E eu sou um general manager horrível. Horrível. Você vai me mandar o Luka, o meu contrato vai ser renovado e eu te dou 30% do meu salário. Na minha cabeça, isso pode ter acontecido. Porque, de verdade, cara, as coisas acontecem nos Lakers em relação à troca
a jogadores, a montagem de elenco, que a única coisa boa que eu lembro desse trabalho do Rob Pelinka é a troca do Luka Doncic. Quantas vezes o LeBron James caiu na primeira rodada com o Los Angeles Lakers? E não é só a questão da conferência Oeste ser uma conferência mais forte do que a Conferência Leste. É inacreditável, sinceramente. Não vai acontecer. A principal troca que o Lakers precisava para a off-season é trocar o Rob Pelinka. Agora os torcedores têm que se apegar na esperança de que o Rob Pelinka vai fazer bem o seu trabalho. E eu não sei a última vez que ele fez isso. Então, sinto muito, torcedor dos Lakers. Eu espero que o fato Luka Doncic e LeBron James facilite o trabalho do General Manager para trazer pessoas boas para jogar nesse time. O que eu acho que vai acontecer, sinceramente. No final das contas, é um mercado muito grande, são dois jogadores muito bons, todo mundo quer jogar com eles, todo mundo quer o seu lugar lá em Hollywood, né? E jogar dos Lakers deve ser realmente uma experiência muito, muito da hora. Mas é basicamente isso. Você está dando todas as ferramentas possíveis para o General Manager fazer o seu trabalho. Você está falando, cara, você tem um dos melhores mercados dos Estados Unidos, você tem no mínimo top 2 jogador da história, você tem no mínimo um top 2 dos jogadores mais promissores dos próximos 10 anos. Pelo amor de Deus, só não seja muito incompetente. E é um grande desafio para o gênio Rob Pelinka não ser muito incompetente. Lavei minha alma, falei tudo que eu queria falar desse cara, eu não suporto. Olha que eu não sou torcedor dos Lakers, os Nets não têm o melhor general manager do mundo. Veja bem, a gente perdeu, né, o Big Three e não deu em nada, muito por conta da forma com que foi gerida toda a situação. Mas, cara, é o Nets, não é o Lakers, sabe? O Lakers, ele é um time infinitamente maior. E eu acho que a torcida merece um pouco mais do que foi isso, tá? Méritos total ao Minnesota Timberwolves, que soube aproveitar bem a situação. E aí, para fechar, na minha opinião, os Wolves estão jogando como um finalista de NBA. Essa série foi maravilhosa para Minnesota. Eles vão enfrentar quem na próxima rodada? Deixa eu ver aqui o nosso querido bracket dos playoffs. Eles vão enfrentar ou Houston ou Warriors. Que série maravilhosa, que negócio inacreditável. A gente vai ter ou Thunder e Denver ou Clippers, Wolves e Rockets ou Warriors. A gente vai ter Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers. E aí a série mais fraca vai ser o Celtics com Knicks e Pistons, porque daí eu acho que o Celtics é o time que ainda sobra demais. Mas nas outras três, eu não faço ideia do que pode acontecer. Muito bem, esse é o episódio de hoje, com muitas reclamações, muitos rages pra cima de pessoas que têm muito e fazem pouco. Vamos para os próximos jogos. O único jogo que sobrou dessa noite vai ser o jogo 6 entre Houston e Golden State Warriors, lá em São Francisco, às 10 horas da noite dessa sexta-feira, dia 2 de maio, um dia aí depois do nosso grande feriado do Dia dos Trabalhadores. Beleza? Não tem aqui ainda quem vai transmitir. Eu sei que tava meio, tem partidas nesses playoffs, tá meio indefinido. Inclusive, graças a Deus, ano que vem esses contratos se encerram. E aí, ano que vem, as coisas estão mais organizadas, porque, nossa, esse ano tá uma bagunça essa questão de transmissão. Por exemplo, o jogo vai ser sexta-feira, e aqui ainda não tem quem vai transmitir. Se você souber quem, coloca aí nos comentários, mas eu devo pinar também algum outro comentário quando eu tiver certeza da transmissão. Mas, claro, vai ser ou no Prime Video ou na ESPN. Fechou? Eu te vejo aqui amanhã, então, para a gente comentar sobre os dois jogos de hoje, que é Nova York, Detroit, Denver e Clippers. E até mais. Tchau, tchau. Valeu!